Prezados irmãos, prezadas irmãs, é com grande alegria que uma vez mais retornamos nesta casa e o nosso desejo, como de hábito, é de que Jesus nos abençoe, nos conforte, nos ampare na sua inesgotável paz. Na noite de hoje, pediremos aos nossos irmãos que nos acompanhem a palavra numa reflexão em torno do livro Nosso Lar, de André Luiz, extraindo desta extraordinária obra alguns apontamentos, dentro de tantos outros que o livro contém. Nosso Lar foi psicografado por Chico Xavier no ano de 1943. O prefácio é de Emmanuel, publicado pela Federação Espírita no ano de 1944. No nosso movimento espírita, tem sido uma obra de suma importância. Chico Xavier dizia que depois de O Livro dos Espíritos, Nosso Lar é a obra mais importante da literatura espírita. Foi considerado também o livro mais importante do século XX das obras psicografadas por Chico Xavier. Mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Foi também um grande sucesso nos cinemas de todo o Brasil e recentemente tem alcançado uma repercussão fantástica no exterior. André Luiz, nesta obra, nos revela alguns aspectos da vida no plano espiritual. O trabalho de André Luiz com Chico Xavier não aconteceu assim aleatoriamente. No livro Voltei, do irmão Jacó, o Espírito diz que para que André Luiz desenvolvesse um trabalho com Chico Xavier de parceria, o espírito de André Luiz acompanhou de perto a percepção mediúnica de Chico, seu trabalho, durante 700 dias consecutivos. Então vejamos que em matéria de mediunidade não existe um improviso entre os dois planos da vida. Requer preparação, requer muito trabalho. E quando Chico psicografou esse livro, ele, depois de lançar o livro Nosso Lar pela Federação Espírita Brasileira, o espírito de André Luiz trouxe um segundo exemplar, intitulado Os Mensageiros. E Chico olhou para o espírito de André Luiz e disse assim: infelizmente, nós não vamos publicar o segundo livro. O primeiro livro, Nosso Lar, não foi aceito pelos nossos irmãos espíritas. Muitos estão criticando a obra. Os nossos irmãos não aceitaram o livro. Então um convite foi feito a Chico Xavier, com a supervisão do espírito de Emmanuel, e André Luiz e Emmanuel assim levaram Chico Xavier em desdobramento à cidade, o Nosso Lar. E o Chico, por diversas vezes, visitou a colônia Nosso Lar. E depois que ele volta ao corpo físico de suas experiências pela vida espiritual, ele diz a André Luiz assim: estamos preparados, vamos trabalhar, vamos psicografar as demais obras. Então Chico dizia também que André Luiz, ele foi envolvido por uma equipe de 14 espíritos, de 14 benfeitores coordenados por Dr. Bezerra de Menezes. No livro Nosso Lar, André Luiz foi inspirado pelo ministro Clarencio. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos observar a participação do instrutor Aulus. E assim por diante, a espiritualidade trabalhando, nos trazendo a informação doutrinária a respeito do mundo espiritual. Porque na época de Allan Kardec, no ano de 1857, em 18 de abril, com a publicação de O Livro dos Espíritos, os espíritos vieram através da codificação e nos falaram sobre terra e erraticidade. Na questão 55, do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: todos os globos que circulam o universo são habitados? E vejamos bem a resposta dos benfeitores espirituais: sim. E o homem está muito longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então vejamos bem a colocação dos benfeitores. A nossa situação, a nossa evolução, estamos muito longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Mas na época de Allan Kardec, a espiritualidade nos trouxe a informação do plano espiritual. Mas caberia a André Luiz, a Emmanuel, a Chico Xavier desdobrar o Pentateuco de Allan Kardec. Nós vamos observar isso nas obras de Emmanuel. No livro Justiça Divina, o benfeitor espiritual complementa o livro Céu e Inferno. No livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, o benfeitor complementa ali o livro A Gênese. No livro dos Espíritos, nós vamos observar o livro Consolador, o livro Religião dos Espíritos, complementando o livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Boa Nova, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Então são obras que complementam todo o Pentateuco de Allan Kardec. Por isso que Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A necessidade da gente tomar consciência da nossa situação, da necessidade da gente estudar, porque quanto mais conhecimento temos, melhor entenderemos o plano espiritual, menos dificuldade causamos para os benfeitores espirituais. Então daí a necessidade da gente se conhecer e da gente também sair da ignorância espiritual, através do estudo, através das palestras, através da prática do bem no nosso dia a dia. André Luiz, no livro Nosso Lar, relata a sua situação, a sua chegada à vida espiritual. Ele também nos descreve a situação dos seus familiares, do outro lado da vida. Então vejamos bem a situação de André Luiz. Ele desencarna com uma obstrução intestinal, com câncer na região do intestino, e do outro lado da vida ele se depara com uma região de sombras, de dor, de desespero, de aflição. E depois de 8 anos, aproximadamente 9 anos, de tanto sofrer na região denominada como umbral, assim ele descreve no capítulo 14 do livro Nosso Lar, ele recorre aos préstimos da misericórdia divina. De tanto sofrer, ele chegou à conclusão que deveria existir um autor da vida, diz ele no livro Nosso Lar. Ele não frequentava nenhuma religião, nunca se preocupou com a questão da religião. Do outro lado da vida, o sofrimento fez com que ele se aproximasse de Deus. Então vejamos o objetivo da dor no nosso dia a dia. A dor tem como objetivo de reeducar o nosso espírito. Se nós não vamos pelo amor, somos convidados a seguir o caminho através da dor. E assim aconteceu com André Luiz, quando no corpo físico foi sanitarista na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Chico Xavier, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e não ganhou por questões políticas. Mas do outro lado da vida, ele se vê numa situação de embaraço, de sofrimento. O chamado topor que os Espíritos esclarecem, o livro dos Espíritos, que todos nós passaremos ao deixarmos o corpo físico, alguns mais, outros menos, de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa maturidade espiritual, de acordo com as nossas atitudes. Nós aqui na Terra estamos preparando a nossa chegada do outro lado da vida. É uma questão interessante. Nós aqui estamos, através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, preparando o nosso despertar na vida espiritual. E o que nós temos feito de bom? O que se passa ao nosso coração nesse exato momento?
o nosso pensamento, temos pensado no nosso semelhante? São essas questões que nos socorrem do outro lado da vida. Certa vez o benfeitor Emmanuel disse assim, que a caridade é o nosso advogado aqui na terra e no plano espiritual. Então o Evangelho segundo o Espiritismo traz assim, que quando nós chegarmos à vida espiritual, não nos será perguntado quem fomos, que posição ocupávamos aqui na terra, se éramos doutores ou não, mas a pergunta que nos será feita do outro lado da vida é o que nós fizemos de bom. Quantas lágrimas enxugamos, quantos corações consolamos. Então, meus irmãos, do outro lado da vida é o bem que fala mais alto. É a moeda da caridade, da generosidade, da indulgência, da humildade. São essas moedas, são esses tesouros que nós carregaremos conosco do outro lado da vida. Ao chegarmos à vida espiritual, nós teremos que prestar conta de nossas próprias atitudes, como aconteceu com o espírito de André Luiz. Por isso que a proposta de Santo Agostinho é a reforma íntima, é a nossa transformação. Como diz Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírita através de sua transformação moral e o domínio que ele emprega para domar as suas más inclinações. Santo Agostinho, na questão 919a, discorre para todos nós uma proposta de transformação íntima. Porque a transformação íntima deve ocorrer dentro de cada um de nós. Não é do dia para a noite, da noite para o dia, que vamos nos tornar pessoas boas. É através do trabalho, é através da convivência, do relacionamento do dia a dia, da necessidade da gente valorizar os nossos familiares. Vejamos o que nos diz o espírito de André Luiz. A ponte que nos liga a Deus, existe um espaço aí. E esse espaço é o próximo. A ponte que nos liga a Deus é o nosso semelhante. É através da convivência, é através da paciência, da compreensão, que nós vamos nos aproximando do endereço de Deus. Então foi isso que aconteceu com André Luiz. Houve, em seu estado íntimo, uma modificação íntima. Ele chegou à conclusão que deveria existir um autor da vida. Orou, buscou o recurso da misericórdia divina, e nós vamos observar neste capítulo que a misericórdia divina não desampara ninguém. Mesmo no umbral, a misericórdia divina trabalha incessantemente. Deus trabalha incessantemente em benefício de nossa felicidade. Disse-nos Jesus: pedi e obtereis, buscai e acharei, batei e a porta vos abrirá. Porque aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta se abre. Então ele faz uma oração, ele abre a sua condição mental. André Luiz estava naquela região de sofrimento e não estava enxergando a presença dos benfeitores espirituais. Vejamos, meus irmãos, espíritos no mesmo local, na mesma dimensão espiritual, em vibrações diferentes, para que ele percebesse a presença dos benfeitores espirituais. O que ele teve que fazer? Uma prece, um reconhecimento sincero de suas atitudes. Eu falhei, eu errei, mas eu estou disposto a recomeçar. Eu estou disposto a mudar o meu jeito de ser. Isso fez com que ele elevasse o seu padrão vibratório. E elevando o seu padrão vibratório, ele avistou a presença do ministro Clarencio, que veio até ele e disse assim: meu filho, há muito tempo nós estávamos tentando uma reaproximação, mas você não nos percebia. Através de sua mudança íntima, você pode registrar a nossa presença. Coragem, meu filho, Deus te abençoe. Então vejamos o auxílio da espiritualidade. Então é esta proposta de transformação, para chegarmos melhores do outro lado da vida. Vejamos que não existe segredo. A questão da transformação deve ocorrer dentro de cada um de nós. Santo Agostinho diz assim na questão 919a do Livro dos Espíritos: fazei como eu fazia quando vivi na terra. No final de cada dia interrogava a minha consciência:
Perguntava a mim mesmo se alguém não tinha alguma coisa para se queixar de mim. Foi assim que eu passei a me conhecer e ver que em mim, não no próximo, necessitava de transformação íntima. Ah, se cada criatura, no final de cada existência, fizesse um exame íntimo de si mesmo, com certeza não estariam envolvidos por tanto sofrimento assim. Então vejamos a colocação do benfeitor espiritual. Então ele se colocou em comunicação com os planos superiores. E os benfeitores espirituais o tiraram daquela situação de sofrimento. Mas vejamos bem o capítulo, nos chama para uma atenção. Porque os benfeitores espirituais têm pressa. O ministro Clarencio dá um sinal aos 2 assistentes, aos 2 enfermeiros, precisamos reencaminhá-lo para o hospital de nosso lar, às pressas. Mas por que essa pressa de Clarencio, dos benfeitores amigos? Porque naquele exato momento André Luiz se encontrava ligado ao plano espiritual. Como nós não conseguimos por muito tempo manter uma sintonia com os benfeitores espirituais, não somos Chico Xavier. Chico Xavier conseguia manter o seu pensamento ligado ao de Emmanuel ao pensamento dele, porque era muito difícil identificar quem estava falando, se era o Chico ou Emmanuel. Tamanha era a sintonia entre ambos, mas nós não. Nós temos muita dificuldade de manter a nossa sintonia. Daí o porquê a espiritualidade tem uma pressa, né, de socorrê-lo, de envolvê-lo e encaminhá-lo para o hospital. Então André Luiz ficou quase 9 anos naquela região de dor e 1 ano de internamento. Ele foi encaminhado para um hospital aos cuidados de Henrique de Luna, um médico em um hospital idêntico ao hospital físico aqui na Terra. Certa vez um espírito disse assim a Chico Xavier: tudo que vocês têm aí, nós temos aqui. Mas nem tudo que nós temos aqui, vocês têm aí. Porque a ideia vem do plano espiritual para a Terra. Se as nossas cidades crescem, as cidades espirituais também crescem. As dimensões espirituais também evoluem. Ocorre no plano espiritual uma modificação também mental dos próprios espíritos. Então vejamos a ideia vindo diretamente para a Terra. E ele envolvido naquele hospital, os benfeitores espirituais fazem um exame de sua situação. Então o médico Henrique de Luna diz assim: é de lamentar que tenha vindo através do suicídio. Ele, diante daquela situação, ele ficou completamente melindrado. Disse assim: meu amigo, creio que haja engano. O meu regresso do mundo não teve a sua origem. Lutei muito na casa de saúde, mais de 40 dias lutando. Não desencarnei como suicídio. Alguma coisa está errada na ficha de vocês. E os benfeitores espirituais dizem assim a ele: não é o que está dizendo o seu corpo espiritual. O seu corpo espiritual está revelando um histórico de suas ações. Então vejamos bem, meus irmãos. O corpo espiritual, espírito perispírito, o corpo espiritual que envolve o espírito, apresentando ali sequelas, doenças, enfermidades, consequências de atitudes de André Luiz do corpo físico. Então vejamos, ao chegarmos do outro lado da vida, não adianta a gente tentar empurrar as nossas impurezas para debaixo do tapete. Aqui na Terra nós fazemos isso. Muitas vezes camuflamos os nossos sentimentos, as nossas atitudes, mas do outro lado da vida não tem como a gente dizer assim: olha, não sabia que era desse jeito, nunca ninguém me falou que a proposta de transformação era assim. Então vejamos, ele diante dos benfeitores espirituais, a espiritualidade diz a ele assim: o seu corpo espiritual está revelando um histórico de suas próprias atitudes. Então vejamos, tudo marcado, tudo registrado. Nós temos um caso disso no livro Nosso Lar, daquela senhora que foi ginecologista na Terra, que realizou inúmeros abortos. Ela tinha 58 pontos escuros, marcados em seu corpo espiritual. Ela veio das regiões umbralinas, fugindo dos seus perseguidores, e bate às portas do nosso lar, clamando por socorro,
por amparo. E André Luiz se vê comovido diante daquela situação. Vamos ajudar a nossa irmã. Ela está precisando de amparo, de auxílio. E Tobias então chama a atenção dele e diz: não, nós não podemos atendê-la nesse exato momento. Ela não está falando com arrependimento sincero. A nossa irmã fala, mas não houve nela uma modificação íntima. Nesse exato momento, André, nós não podemos fazer nada. A misericórdia divina haverá de ampará-la numa outra situação. Então vejamos bem, ela não havia se arrependido sinceramente. Estava pedindo ajuda, mas não havia se arrependido de suas próprias atitudes. E o benfeitor espiritual diz assim: em cada ponto nós estamos vendo uma criança chorando. Então era a mesma situação de André Luiz. O benfeitor espiritual diz a ele assim, Henrique de Luna: se você não tivesse agido com aspereza, se você não tivesse agido com impaciência, talvez a enfermidade não tivesse tomado o curso que tomou. Você era duro, você era rígido demais, você não respeitava as pessoas, você não fazia caridade, você pensava mal de todo mundo, se achava superior às outras pessoas. A enfermidade, então, foi tomando uma proporção maior. E você, então, chegou deste outro lado da vida antes do programado. Se você tivesse agido com paciência, talvez a sua situação hoje não seria desse jeito. Seria de uma outra forma. Por isso que Chico Xavier dizia assim: nós temos também o karma da precipitação. São os tormentos voluntários, do capítulo 5, do item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. As dores, as dificuldades que nós vamos criando, que não tem nada a ver com o nosso karma, com a nossa programação reencarnatória, e a gente vai metendo os pés pelas mãos, não vamos agindo com vigilância, não vamos agindo com resignação, e vamos dando o direcionamento do nosso destino, completamente diferente daquilo que os benfeitores espirituais traçaram para a nossa evolução espiritual. Voltando à história de André Luiz, 10 anos ele se encontrava na vida espiritual. Ele não havia identificado nenhuma fisionomia amiga. Afinal de contas, aonde estava sua mãe, o seu pai, as suas irmãs? Ele, do outro lado da vida, se vê sozinho, numa situação de sofrimento, socorrido, recebendo os atendimentos necessários dos benfeitores espirituais no hospital dentro do nosso lar, da colônia Nosso Lar. Ele se vê sozinho. E quando ele recebe alta, ele não tem aonde morar. Então vejamos a adoção no plano espiritual. Ele recebe alta, não tem aonde morar, e Lísia diz assim: vamos para a nossa casa, mamãe haverá de recebê-lo com muita alegria. Então, analisando este caso de André Luiz, não raro é comum que nós falemos assim: quando eu desencarnar, eu quero toda a minha família me recebendo, do outro lado da vida. Mas para isso, meus irmãos, é necessário meditar em torno de uma questão. Para isso ocorrer na vida espiritual, precisamos plantar. Precisamos plantar aqui na terra para colhermos o amparo do outro lado da vida. Porque se a gente observar a situação de André Luiz, ele foi se afastando de Deus. O vício, as suas atitudes, ele foi se afastando do endereço de Deus, mas Deus não se afastou dele. Tanto é verdade que no momento certo, a espiritualidade deu um jeito de ampará-lo. Então, certa vez, disse assim o poeta inspiradamente: Deus me dê a boa sorte, que no instante da partida, ser esperado na morte por quem me esperou na vida. Que bom se isso acontecer com cada um de nós, ao chegarmos à vida espiritual, sermos esperados do outro lado da vida por aqueles que nos esperaram na vida. Mas nem sempre é assim que acontece. Dr. Bezerra de Menezes diz assim: para um espírito desencarnar bem, num livro de Joana de Ângeles, ele precisa desapegar das coisas materiais. Diz assim: quando a criatura humana vai avançando uma idade, ela precisa desapegar com urgência das coisas materiais. Quanto mais desapego, menos sofrimento do espírito do outro lado da vida.
Quanto mais apego às coisas materiais, mais sofrimento. Nesse exato momento, se eu perguntasse a vocês, quem gostaria de desencarnar? Nesse exato momento. E ir para uma colônia como o Nosso Lar. Mas tem que ser agora, desencarnar agora e voltar para o Nosso Lar, na vida espiritual. Muitos de nós iríamos dizer que não. Eu quero desencarnar, quero ir para um lugar bom como o Nosso Lar, mas não agora. Porque nesse exato momento eu estou pensando no meu filho, na minha esposa, nos meus compromissos aqui na terra. Eu quero ir, mas não agora para o plano espiritual. Daí o porquê o treinamento do desapego das coisas materiais, para não nos depararmos com um sofrimento que nós mesmos criamos do outro lado da vida. Criamos aqui na terra e do outro lado da vida colhemos a consequência de nossas próprias atitudes. Por isso que Jesus disse assim: a cada um será dado segundo as suas obras. Aí André Luiz, ele é conduzido à casa de Dona Laura. Ele relata a questão de jardim. Nós temos uma flora, nós temos uma fauna, é assim que nos diz o livro Nosso Lar, no plano espiritual. As dimensões são diversas no plano espiritual. André Luiz nos fala de 7 dimensões, a começar do livro Nosso Lar até as suas obras. Até o final de suas obras, ele nos fala de 7 dimensões que envolvem o nosso plano físico. Nós temos 2 livros importantes na nossa literatura espírita: Cidade no Além e Imagens no Além, de Egorina Cunha, do Espírito Lúcius, participação de Chico Xavier e de André Luiz. Segundo Chico Xavier, Lúcius foi o pseudônimo de Camille Flammarion. Em Sacramento, em trabalho com Egorina, pseudônimo de Lúcio. Mas foi Camille Flammarion, aquele que discursou ao lado do corpo de Allan Kardec, um dos maiores discursos da época, porque ele, diante do corpo de Allan Kardec, em 2 de abril do ano de 1869, ele, consciente de que o codificador ali não se encontrava mais, olhou para os companheiros que estavam preocupados. O que será do espiritismo? O codificador deixou o corpo. O que será do nosso movimento espírita? E Camille Flammarion então disse assim: a obra haverá de substituir o obreiro. Está no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, o discurso de Camille Flammarion. No livro Cidade no Além, Imagem no Além, atuando como Lúcio. Ali nós vamos encontrar esboços, desenhos da cidade Nosso Lar, que facilita a nossa compreensão, o estudo da obra, a reflexão acerca do plano espiritual. E André Luiz diz assim no prefácio do livro Cidade no Além: em qualquer lugar que o espírito estiver no plano espiritual, ele terá chão firme para pisar e céu aberto sobre a sua cabeça. Ou seja, são várias as dimensões espirituais. André Luiz nos fala de 7. Nós temos 2 dimensões no interior da Terra. Nós temos uma dimensão próxima à nossa crosta terrestre. Temos as trevas. Aonde nós vamos encontrar informação a respeito das trevas? No livro Libertação, capítulo 3, Cidade Estranha. Quando André Luiz desce com Gúbio Eloy para resgatar o chefe dos gregorianos. Os espíritos viviam ali numa época medieval. Porque o espírito do outro lado da vida, ele também perde a noção de tempo e espaço do plano espiritual. Como aconteceu com André Luiz. Quando André Luiz se deu conta, havia-se passado 8 anos de sofrimento, de dor. Certa vez Chico Xavier disse assim: 3/4 daqueles que desencarnam vão ficar por aqui na Terra por um tempo indeterminado. De 3/4 daqueles que desencarnam vão ficar aqui na Terra por um tempo indeterminado. Ou seja, de 4 de nós que estamos aqui, 3 vamos ficar aqui na Terra por um tempo indeterminado. Porque muitos espíritos têm como ponto de referência o planeta Terra. Se a gente pegar o exemplo de uma caixa de marimbondo nesse salão, imaginemos a caixa de marimbondo no teto do salão. Aí alguém de boa vontade se predispõe a destruir a caixa de marimbondo. E mesmo arrancando a caixa,
os marimbondos vão ficar sobrevoando em torno da caixa, porque eles têm como ponto de referência a caixa de marimbondo. Assim é a situação de milhares e de milhares de espíritos que desencarnam. No livro E a Vida Continua, nós vamos encontrar um caso semelhante a este, de Ernesto Fantini, de Evelina Serpa. Eles haviam desencarnado, estavam no plano espiritual e recebem a informação que haviam deixado o corpo físico. Muitos espíritos desencarnam assim. Por que isso acontece? Uma, porque o espírito não tem conhecimento. Outra, porque a vida que ele se encontra agora espiritual é semelhante à vida terrena. Por isso que André Luiz diz assim, a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então o espírito chega na vida espiritual, olha ao seu redor, nenhuma modificação. Tudo idêntico à Terra, embora esteja num plano diferente. Olha para o seu corpo, não houve nenhuma modificação. Tudo está igual. E se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver obras que pesam em seu favor, ele se vê perdido do outro lado da vida. Muitas vezes fica perambulando pelas ruas sem saber que deixou o corpo físico. No livro Recordações da Mediunidade, Dona Ivone do Amaral Pereira, que é uma obra que anda esquecida no nosso movimento espírita, muitos dos nossos jovens não sabem quem foi Dona Ivone do Amaral Pereira, e ela relata assim que certa vez, indo para a reunião mediúnica, ela pôde observar que enquanto chovia, alguns espíritos corriam com medo da chuva, e as casas que estavam com o portão ou com a porta aberta, os espíritos adentravam para se esconder da chuva. Isso acontece com muita frequência em nossas reuniões mediúnicas. O espírito chega na reunião mediúnica, quem trabalha em reunião mediúnica sabe do que nós estamos falando. Ele chega na reunião mediúnica envolvido pelos benfeitores espirituais. Como a misericórdia divina não desampara ninguém, ele é trazido à reunião mediúnica, com finalidade de estudo, de aprendizado. E ele então passa a enxergar através da reunião mediúnica o que está acontecendo à sua volta. O doutrinador envolvido pelos benfeitores espirituais e a espiritualidade envolve o espírito. Então o espírito chega na reunião mediúnica e ele diz assim, eu não sei o que está acontecendo. Já fui à minha casa, estou caminhando em círculo, já fui à igreja que frequentava, mas ninguém me escuta, ninguém conversa comigo. O meu corpo está cansado, os meus pés estão machucados, eu estou muito cansado, eu preciso de água, eu preciso de amparo. A espiritualidade, então, através do doutrinador, daquele envolvimento que a casa espírita tem no dia do trabalho da reunião mediúnica, envolve o espírito. E consegue mostrar para o espírito que ele não pertence mais ao mundo material, que agora ele se encontra na vida espiritual e que não está desamparado, que a misericórdia divina está o amparando incessantemente. Então nós temos essa região próxima ao nosso orbe físico, as trevas, mas também temos uma região abaixo das trevas, denominada como abismo. No livro Tormentos da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, uma palestra de Eurípides Barçanufo para 5.000 espíritos num anfiteatro do plano espiritual. Eurípides Barçanufo relata o momento que Jesus, após a crucificação, volta no interior da terra para amenizar a dor de Judas Iscariotes. Vejamos que Jesus não vai no abismo, no vale dos suicidas, para tirar Judas do seu sofrimento. Ele vai para ampará-lo. Apesar de tudo, Judas, estamos com você. E quando ele volta no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, obra psicografada por Chico Xavier no ano de 1940, Maria de Magdala o identifica. E ela vai a tocar Jesus. Ela se aproxima para tocar Jesus. E Jesus diz assim, Maria, não me toques, porque ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Antes de subir, tive que descer à procura de uma pessoa amada. Então Eurípides Barçanufo descreve a região do abismo, onde o espírito Rainha Isabel de Aragão trabalha. Rainha Isabel de Aragão realiza com os benfeitores espirituais um trabalho de socorro, de amparo aos espíritos que se encontram no abismo. Ela é a ministra veneranda do livro Nosso Lar, segundo Chico Xavier. Rainha Isabel de Aragão, a dama da caridade. No livro Nosso Lar, veneranda. 2 espíritos estiveram com Jesus em esferas resplandecentes. Um desses espíritos era o governador e o outro,
a ministra veneranda. Então vejamos, meus irmãos, duas dimensões localizadas no interior da Terra. Mas também temos a crosta, temos também o nosso plano físico, e logo acima do nosso plano físico, André Luiz descreve o umbral. O umbral é dividido por 3 dimensões: umbral grosso, umbral médio, umbral fino. Umbral grosso, aonde estava o pai de André Luiz. O pai de André Luiz, há mais de 12 anos, estava sendo mantido reféns de 2 espíritos femininos. Na terra, ele havia tido aventuras extraconjugais. Havia tido aventura fora do casamento. E quando ele se vê fora do corpo físico, ele se vincula a esses espíritos femininos, que com a ajuda de mentes inteligentes, do qual o livro de Libertação descreve, com a ajuda desses espíritos, ele é mantido refém há mais de 12 anos. Então ele se encontrava, o pai de André Luiz, no umbral grosso. O umbral médio é onde estava o espírito de André Luiz, aonde ele permaneceu aproximadamente 9 anos. E temos o umbral fino, aonde se encontra a colônia Nosso Lar. Porque a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição. André Luiz diz assim: muitos espíritos retornam do nosso lar para a nova experiência reencarnatória. Outros ascendem para dimensões superiores. Então vejamos que a evolução ocorre também no plano espiritual. A evolução de voltarmos ao corpo físico, de melhorarmos o nosso jeito de ser, mas os espíritos também podem ascender outras dimensões da vida espiritual, mudando o seu jeito de ser, a sua forma de pensar. Então a 4ª dimensão é o umbral. Nós temos a 5ª dimensão da arte, da ciência, da cultura, aonde estava a mãe de André Luiz. Então André Luiz, ao chegar à vida espiritual, ele toma consciência da situação de seus familiares. A mãe estava numa dimensão superior, onde os espíritos não têm a forma humana. O pai, na caverna, no umbral grosso, 2 de suas irmãs, Clara e Priscila, estavam envolvidas aqui na Terra. Luísa, uma irmã de André Luiz, que desencarnou quando ele tinha 3 anos de idade, já se encontrava no corpo físico reencarnada. Então André Luiz vai tomando consciência da situação dos seus familiares também na vida espiritual. Então ele relata no livro Cidade no Além a dimensão da arte, da ciência e da cultura, onde estava sua mãe. Ela, para vir ao nosso lar, ela teve que tomar a forma humana. Ela, para chegar à dimensão nosso lar, ela teve que se adensar àquela dimensão do nosso lar. E assim André Luiz, para visitar a sua mãe, o corpo mental, segundo nos relata o livro Nosso Lar, era o veículo de manifestação. Através do corpo mental, ele dormia, sonhava e se encontrava com a sua mãe. Então nós temos a 5ª dimensão da arte, da ciência e da cultura, temos a 6ª dimensão, amor fraterno universal. A 6ª dimensão do amor fraterno universal é o chamado terceiro céu, do livro Céu e Inferno de Allan Kardec. No livro Paulo e Estevão, Paulo diz assim: quando ele se encontra trancafiado em Roma, em uma cela úmida, um espírito chamado Estevão encontra-se no terceiro céu me auxiliando. Ou seja, a 3ª dimensão acima da terra, que é do amor fraterno universal. É onde está Chico Xavier, aonde está Joana de Ângeles, aonde estão os benfeitores da humanidade. E por último, a 7ª dimensão, nós temos diretrizes do planeta, aonde se encontra o espírito de Ismael. O espírito de Ismael é o responsável pelo nosso Brasil. Por isso que o nosso planeta Terra, temos responsáveis pelo nosso planeta Terra. O mundo não vai acabar como muitas pessoas estão dizendo. É o fim do mundo no ano de 2012. Não, é o início de uma nova era. É o início de uma nova transformação. Porque a misericórdia de Deus, como diz o Espírito de Emmanuel, Jesus está no leme. O nosso planeta é uma embarcação. E quem está no leme é Jesus de Nazaré, o governador do nosso planeta. Então o mundo será de regeneração. O mundo se transformará em um mundo melhor com a nossa evolução.
O mundo só será de regeneração quando nós resolvermos aqui na terra as questões sociais. A questão da fome, a questão da miséria, a questão da corrupção. Por isso que, para finalizarmos, nós podemos considerar o livro Nosso Lar, a colônia Nosso Lar, como o exemplo do que será a terra futuramente. Em Nosso Lar não tem desemprego, não tem fome, não tem miséria. Os espíritos trabalham de segunda a sábado, 8 horas por dia, 6 vezes na semana, 48 horas de trabalho. Não existe desemprego. Por isso que nós temos que nos adaptar ao trabalho. Por isso que nós temos que nos apegar à caridade. Porque se nós não temos o hábito de fazer o bem, do outro lado da vida vamos enfrentar inúmeras dificuldades. Porque lá não existe ociosidade, um descanso eterno. O que existe do outro lado da vida, de acordo com a informação de André Luiz, é muito trabalho. É muita transformação. E se nós não soubermos soar no trabalho honesto e justo, soaremos, segundo André Luiz, no resgate justo. Então que Jesus nos abençoe, que a obra do livro Nosso Lar seja de suma importância para a mudança do nosso comportamento. É um convite à nossa transformação, é um convite à nossa autoiluminação. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Muita paz a todos. Nós estamos aqui com o nosso primeiro livro, que desde 2010 estamos lançando na região, não é psicografado, é um livro que o Espírito Irmão Freitas foi nos orientando, o valor da obra é de R$20 e é destinado ao grupo